Na minha opinião, atualmente, ter um site excepcional é talvez a prioridade mais importante de um fotógrafo. Por quê? Porque é onde tipicamente vai começar o negócio dele, é onde tipicamente as pessoas vão encontrá-lo e vão ter o primeiro contato com ele. Isso significa que uma noiva, por exemplo, que está tentando buscar um fotógrafo para o casamento dela, ela quase que fatalmente vai começar, primeiro tentando achar o seu site na internet, segundo, olhando para suas fotos, e aí tomando a decisão de talvez entrar em contato com você, e se tudo der certo, quem sabe, efetivamente fechar negócio com você. Tudo começa pelo site. Então um site bem feito, um site que atrai o cliente, é o ponto inicial para conseguir fechar uma venda, e vai ser cada vez mais assim daqui para frente. Mas, se é tão importante ter um site bem feito, a pergunta que não quer calar é: o que significa ter um site bem feito? O que é preciso para que ele seja excepcional e efetivamente atraia os clientes? Para entender o que é preciso ter para que um site seja considerado excepcional, é preciso, antes de mais nada, entender a internet. Porque a internet é uma mídia como, por exemplo, o rádio, a TV, o jornal, a revista. Existem várias outras mídias que estão aí há muito tempo e a gente entende bem como elas funcionam. Mas a internet é uma mídia que tem características próprias e é importante falar um pouco dessas características para você começar a entender o que é realmente importante procurar em um site para que ele seja considerado excepcional. Se você pegar uma revista e olhar, por exemplo, para um artigo em uma revista, o que torna esse artigo interessante é um conjunto de fatores. O primeiro deles é o conteúdo propriamente dito, ou seja, o texto que está ali, as fotos e assim por diante. E um outro fator essencial é a própria estética, é a forma como ele é apresentado, a tipografia, as cores, o layout dele. Tudo isso colabora para um artigo ser bem recebido ou não pelo público da revista. Então, numa revista, questões como conteúdo e estética visual são absolutamente essenciais. Agora, olhando a mídia televisão, na televisão, além de todo o conteúdo que também precisa ser interessante e de toda a estética visual que naturalmente também precisa ser atrativa, existem outros fatores que também são importantes nessa mídia e que não existiam lá no caso da revista, como é o caso do som. A revista não tem som, não tem áudio, mas a televisão tem áudio e é uma componente absolutamente essencial. Além disso, a televisão tem movimento. Você vê as pessoas se movimentando, você vê movimento e isso também é uma característica fundamental dessa mídia televisão que não existia na mídia revista. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo começar a mostrar para você que existe uma expectativa nas pessoas em relação às mídias. Quando uma pessoa pega uma revista, ela não espera escutar um som, ela não espera ver movimento na revista. Mas quando a pessoa pega uma TV, ela espera não só ver texto, não só ver conteúdo, não só ver uma estética bonita, mas ela também espera ver som, ela também espera ver movimento. E o que acontece no caso da mídia internet? No caso da internet, naturalmente, as pessoas vão ter acesso, se elas estiverem, por exemplo, num site, elas podem ter acesso da mesma maneira que na revista, elas podem ter acesso a conteúdo, elas podem ter acesso a uma estética visual e é claro que um bom site precisa ter um bom conteúdo, um conteúdo atrativo, um texto atrativo, fotos atrativas e assim por diante, mas ele também precisa ter uma estética atrativa, uma estética bonita, que não irrite as pessoas, que inclusive atrai as pessoas. Mas não para por aí. Assim como no caso da TV, na internet você também pode reproduzir som e você também pode reproduzir movimento. E isso é ótimo, significa que ela tem ainda mais fatores do que a revista. Ela tem os mesmos fatores que você também encontraria numa TV. Você também pode encontrar na internet áudio e você também pode encontrar movimento. Entretanto, a internet tem uma diferença fundamental em relação à TV. Quando você assiste a TV, a sua reação ou a sua atitude diante da TV é uma atitude passiva. O que significa isso? Você assiste a TV, na maior parte do tempo, para relaxar. Você senta, você fica ali passivamente assistindo o seu filme, a sua novela, o seu jornal. Você não interage diretamente com a TV, você apenas recebe o que a TV fala. Na internet é exatamente o oposto. Você na internet, embora você também possa usá-la de forma recreativa e de forma a observar coisas e assim por diante, em boa parte do tempo o que você está tentando fazer na internet é executar uma ação.
você está tentando realizar uma atividade. Por exemplo, a sua noiva que está de repente tentando achar um fotógrafo, ela está na internet realizando uma atividade, que é uma atividade de pesquisa, uma atividade de tentar resolver o problema dela, que é julgar qual é o melhor fotógrafo para contratar para o casamento dela. Então, a atitude que essa pessoa tem em relação à internet, que é uma atitude ativa de procurar, de pesquisar, de buscar informação, é uma atitude diferente da que a gente vê em relação à TV. E, por conta dessa expectativa diferente, ou seja, de que a internet possa ajudar a resolver os problemas dela, ela espera que a internet reaja, vamos dizer assim, que os sites reajam à necessidade dela de uma forma diferente do que a gente espera ver as coisas na TV. Em particular, ela espera que, dentro do pouco tempo que ela tem, ela seja capaz de entrar no site, ele carregue rapidamente, ele consiga apresentar um conteúdo que rapidamente a ajude a tomar um julgamento sobre a relevância ou não de contratar um determinado profissional. Ela espera que as coisas sejam apresentadas visualmente de uma forma bonita e ela espera que ela consiga navegar e usar aquele software de uma maneira fácil, de uma maneira intuitiva. Essas são coisas que as pessoas não têm esse mesmo tipo de expectativa quando elas estão usando a TV, por exemplo, mas elas têm essa expectativa fortemente quando elas estão usando a internet. Acontece que um site não é como um artigo de uma revista que você passivamente olha e você não interage com ele. No site você interage com ele, porque o site é um software. E como é um software, existem questões importantes que afetam a sua capacidade de usar esse software, que não tem importância no caso, por exemplo, da TV, ou do jornal, ou da revista, porque você não tem como interagir com essas outras mídias. Mas com a internet você tem como interagir. Você tem botões para clicar, você tem lugares em que você precisa entrar informação, você tem botões para apertar e assim por diante. Essa sua capacidade de entrar no site e entender como fazer as coisas ali, ela é fundamental para decidir se você continua usando ou se você simplesmente vai para um outro site. Porque uma coisa que é muito importante sempre a gente lembrar é que o site do seu concorrente, ele está na internet exatamente a um clique do seu site. Naquela listagem lá, por exemplo, que aparece do Google, enquanto o seu site está aqui, o seu concorrente está logo abaixo. É muito fácil para as pessoas mudar para o próximo se elas por alguma razão se sentirem incomodadas com o teu site ou não conseguirem usar o seu site por completo. Para você entender como você pode encantar os seus clientes na internet, e sobretudo se forem, por exemplo, noivas, se forem clientes de fotografia, acredito que é de suma importância entender o contexto no qual essas pessoas provavelmente acessam o seu site a maior parte do tempo. E aqui talvez aconteçam algumas surpresas. Quando a gente faz um site, é muito fácil, é muito intuitivo acreditar que as pessoas que irão visitar o site estão em casa tranquilamente e vão entrar no seu site, vão ter toda a calma do mundo para esperar, baixar, seja lá o que for, sem estresse. O que acontece, na verdade, é bem diferente disso. Veja só, primeira coisa que você precisa compreender de uma vez por todas, se a sua noiva ou seu cliente é uma pessoa que trabalha, como tende a ser o caso da maioria das pessoas que virão a ser seu cliente, é quase garantido que elas vão acessar o seu site para decidir se vale a pena ou não contratar você do trabalho. Elas não vão fazer isso de casa. Elas passam a maior parte do dia no trabalho e elas vão de dentro do trabalho tentar acessar tanto os sites de fornecedores do casamento dela quanto possível. Elas vão acessar o seu site, dos seus concorrentes, de fornecedores de outras coisas, de dentro do trabalho, a qualquer momento livre que ela tiver. Então, os 5 minutinhos que o chefe foi numa reunião, ela vai entrar no seu site e ela vai tentar tomar uma decisão se vale a pena entrar em contato com você ou não. Então, é o primeiro ponto fundamental. Essa pessoa está no trabalho, ela não está num ambiente relaxado, onde ela pode ver o seu site com calma. Isso significa que algumas coisas, se você tiver no seu site, podem ser extremamente prejudiciais para a realidade de quem está tentando te contratar. Um exemplo básico, que felizmente vem mudando com o tempo e a gente vem vendo cada vez menos, simplesmente porque atrapalha mais do que ajuda, é a própria existência de música num site de fotografia. Infelizmente, seria ótimo
se a pessoa estivesse em casa, com toda a tranquilidade, assistindo a TV na internet. Ela não está fazendo isso. Ela está no trabalho e ela precisa simplesmente entrar no seu site, ter uma noção básica se vale a pena ou não entrar em contato antes que o chefe volte da reunião. A música, quando você coloca no seu site e ela toca no trabalho, ela prejudica, obviamente, o seu cliente, que tem que fechar correndo o site antes que os outros percebam que ele não está trabalhando. Esse é o primeiro ponto fundamental. O segundo ponto é, se as pessoas não estiverem acessando do trabalho, existe uma chance gigantesca de que elas estejam acessando o seu site do celular. Ou, melhor dizendo, na maior parte dos casos, do iPhone delas. É impressionante, mas a gente não tem a noção ainda do quanto o iPhone e outros dispositivos móveis semelhantes, outros smartphones, se tornaram absolutamente presentes na vida de quase todas as pessoas. Não, isso é mentira. Não quase todas as pessoas, mas quase todas as pessoas que são relevantes para o tipo de negócio que você fornece. Por quê? Peguemos o caso do Brasil. É verdade que um dispositivo como iPhone ou qualquer outro smartphone é suficientemente caro para não ser possível que todo brasileiro tenha. Portanto, uma pequena parcela da população efetivamente tem um dispositivo como esse e efetivamente usa com frequência. Porém, essa pequena parcela da população tende a ser justamente a parcela com mais dinheiro e a parcela que mais tende a ser a parcela que vai contratar o seu trabalho de fotógrafo. E eu diria mais, na parcela em que você, como fotógrafo, atua, é provável que quase todas as pessoas que são seus potenciais clientes ou tenham um iPhone ou qualquer outro dispositivo móvel. Portanto, um ponto fundamental a compreender é que, hoje em dia, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, com poder aquisitivo mais alto e que tem mais chance de contratar o seu trabalho e te dar maior retorno, são justamente as pessoas que têm ou um iPhone ou algum outro tipo de dispositivo móvel. Isso eu estou falando de Brasil, mas recentemente eu dei uma volta ao mundo e eu tive a oportunidade de ver como isso funciona no resto do mundo. E uma coisa boa do Brasil é que o Brasil, na posição que ele está de país em desenvolvimento, ele está, digamos, um pouco atrás de uma série de outras nações mais desenvolvidas, o que significa que o Brasil ele acompanha o que acontece em outras nações, só que as coisas chegam com alguns anos de atraso. Isso, de certa forma, é bom para o Brasil, porque basta ir numa outra nação mais desenvolvida para você ver exatamente como vai ser o Brasil dentro de alguns anos, tipicamente dentro de 5 anos. E existem lugares em que absolutamente todas as pessoas à sua volta têm um iPhone. Todas. Com pouquíssimas exceções. Todo mundo está pendurado no iPhone o dia inteiro e resolve tudo pelo iPhone. Isso significa que, dentro de pouco tempo, não vai ser diferente no Brasil. Vai ser exatamente a mesma coisa. Mas isso não importa, porque como eu já falei, o pessoal que mais tem chance de contratar o seu trabalho é o pessoal que tem poder aquisitivo e provavelmente já tem um iPhone. Começa a reparar nas pessoas à sua volta, nas pessoas com as quais você convive e nas pessoas que potencialmente vêm visitar você e você vai observar que elas tipicamente têm um iPhone. E sabe o que elas fazem com esse iPhone? Elas tentam resolver tudo que elas não conseguem resolver no trabalho. Portanto, quando as pessoas estão lá 2 horas no trânsito do Rio de Janeiro, seja no ônibus, seja algum tipo de transporte, sabe o que elas estão tentando fazer? Se for uma noiva, ela está tentando visitar site de fotógrafo, ela está tentando visitar site de bolo, ela está tentando visitar site de cerimonialista, seja lá o que for, e ela está tentando usar o iPhone para ajudar, porque ela precisa ganhar tempo. Ela não está fazendo esse acesso de casa, porque quando ela chegar em casa, ela tem outras coisas para resolver. Então, se você entender o quanto é desafiador a vida do seu cliente e entender as circunstâncias nas quais ele acessa sites de uma série de profissionais, circunstâncias essas que significam, na maior parte do tempo, do trabalho ou do celular, na maior parte do tempo, iPhone. Você vai começar a entender o que é importante para essas pessoas. Então, na minha opinião, o que você deve buscar ter em um site sobretudo de fotógrafo, que seja bem feito e que atenda à necessidade de uma noiva que está no trabalho, precisa tomar uma decisão rápida, ou que está no iPhone, que também precisa ter uma noção rápida sobre o seu trabalho, o que você precisa priorizar, na minha opinião, é: se você é um fotógrafo,
A coisa mais importante que você precisa priorizar no seu site, obviamente, são as fotos. É fundamental que você tenha fotos, muitas fotos no seu site, o máximo de fotos possíveis, para que o seu cliente possa te conhecer da melhor maneira possível. E, talvez ainda mais importante, é necessário que essas fotos sejam grandes, realmente grandes, para que ele possa ver com detalhe o trabalho que você está oferecendo. Veja, não é possível que essa pessoa tenha que te visitar para tomar uma decisão se vale a pena ou não te contratar. Você precisa usar o seu site para isso e, portanto, é preciso que ele conheça o máximo, a vastidão do seu trabalho e a qualidade de cada uma das suas fotos. E para isso ele precisa ver fotos em tamanho grande. Porém, além disso, é preciso que essas fotos sejam apresentadas de uma maneira profissional. O que significa isso? Significa que o site precisa ter um layout elegante, um layout, sabe, onde as coisas combinam, onde as coisas fazem sentido e que seja extremamente fácil de usar e fácil de navegar. Ou seja, em que a pessoa possa entrar num álbum, entrar numa foto, navegar para a próxima foto, fazer tudo isso com facilidade, com naturalidade. Ela não precisa ter que pensar sobre como fazer isso. Isso não pode ser confuso. Isso tem que ser absolutamente óbvio para ela. Portanto, tem que ser padronizado, como a maioria dos sites fazem. Não pode ser alguma coisa que você vai criar especificamente para o teu site. Você pode até ter um layout, uma roupa bonita no seu site que seja única dele. Mas a forma de usar o site, a navegação e tudo esse tipo de coisa tem que ser padronizado para que qualquer pessoa que entre consiga usar na hora, porque ela já está acostumada a ver isso em outros sites da internet. A padronização é um aspecto fundamental nessa mídia que é a internet, para que as pessoas possam usar com facilidade. Além das fotos, claro, é preciso que tenha um conteúdo útil também no sentido de texto. Claro, você precisa dizer quem é você, o que você está oferecendo, como as pessoas podem entrar em contato com você. E, finalmente, um aspecto que às vezes as pessoas esquecem, mas é igualmente importante, é a velocidade do site. O site precisa ser rápido. Rápido, quando eu digo rápido, é rápido mesmo. As fotos têm que carregar com rapidez. Se você muda de uma página para outra e vai ver a próxima foto, tem que ser rápido, muito fácil de ir para a próxima página. Por quê? Porque existe uma quantidade enorme hoje em dia de estudo e conhecimento na internet a respeito da questão da velocidade e como as pessoas reagem a ela. As pessoas não têm paciência. Se você deixa que uma página carregue em mais do que 10 segundos, por exemplo, as pessoas vão simplesmente embora. Para ser honesto, na maior parte do tempo, elas mal levam 3 segundos. Elas não têm paciência. E como eu já comentei antes, o seu concorrente está a um clique de distância. Então, para elas é muito fácil simplesmente ir para a próxima página que está aparecendo ali no Google. Por que ela vai ficar esperando o seu site carregar? Então, ter um site lento por si só é algo que interfere brutalmente nas suas vendas e brutalmente na sua capacidade de apresentar o trabalho. É fundamental que o site seja muito rápido. E claro, finalmente, onde começa tudo, é fundamental que seja possível achar o site quando as pessoas procuram no Google. Então, para que isso seja viável, há uma série de coisas que precisam ser feitas no site, do ponto de vista de conteúdos, do ponto de vista de textos, do ponto de vista de vários detalhes da organização do site que um profissional sabe fazer e que vão fazer com que o seu site tenha maiores chances de aparecer bem posicionado nas buscas do Google. Quando o site é feito de qualquer forma, ele simplesmente não vai aparecer bem numa busca. Então, esses são aspectos que, na minha visão, são fundamentais de ter em mente se você vai fazer um bom site. Ele tem que ser extremamente rápido, ele tem que ser fácil de usar, ele tem que ser fácil de achar, ele tem que ter muita foto e ele tem que ter as fotos em tamanho grande e agradável de usar, fácil de usar, com uma padronização que todo mundo está habituado. Por essa razão, a gente acha que foi muito importante ter criado essa plataforma chamada Beyond the Net, porque em todos os sites do Beyond the Net você vai encontrar todas essas coisas prontas. Tudo isso, todas essas características, elas vêm com o Beyond the Net em absolutamente todos os sites. Em todos eles você vai conseguir acessar o site com velocidade, você vai conseguir acessar de um iPhone ou qualquer outro dispositivo móvel e tudo vai funcionar normalmente sem nenhum tipo de problema. E você consegue fazer esse uso e consegue ter esse site no mesmo dia que você contrata, ao custo de um cafezinho por dia. Esse era o nosso desafio
e eu acredito que a gente conseguiu cumprir bem com esse desafio. Nos últimos 3 anos, vários clientes têm usado e tem sido muito positivo para o negócio deles. E eu acredito que o Bionanet possa contribuir enormemente para gerar retorno e para gerar novos negócios para pessoas que, sobretudo, trabalhem nessa área de fotografia. A gente viu isso acontecer com uma quantidade grande de clientes que todo dia recebem um monte de propostas porque estão bem posicionados na internet, porque o site funciona bem, porque tudo funciona rápido. E a gente fica muito feliz quando a gente vê que um negócio pequeno está indo de maneira bacana, está fluindo bem, está crescendo, porque ele está com uma presença importante na internet.